Esta é a entrevista na íntegra com o professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo Avritza, convidado pela AFPEA para compor o episódio número 1 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, estamos na nossa terceira entrevista aqui para a série Pós-Pandemia, série de podcast da AFPEA, hoje para falar com o Leonardo Avritza, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG. Professor, quero agradecer imensamente ao senhor por aceitar o convite para essa conversa aqui. Obrigado. Para começar o nosso bate-papo, eu queria primeiro saber do senhor em que aspectos o senhor considera que a pandemia de Covid-19 afetou a nossa percepção, a percepção particularmente dentro da ciência política, sobre as questões relacionadas a esse tema, né, a política no mundo, e relacionadas à crise das democracias representativas, a lentidão ou a falta de capacidade de dar respostas por parte dos governos frente a uma crise sanitária tão aguda que a gente vive e que tem desdobramentos na economia, na organização social em todos os países do globo. Então, muito obrigado pelo convite. A pandemia, na verdade, ela se coloca numa interseção já muito complicada, né? Assim, a gente tem uma mudança na hegemonia internacional, né, que vem ocorrendo aí nas últimas décadas, com a ascensão da China, né? Ao mesmo tempo, a China que tem um modelo político diferente, né? Muito mais autoritário, muito mais controlador, muito mais baseado na vigilância, e ao mesmo tempo a gente tem importantes mudanças aí na estrutura de poder do Ocidente, né? Seja pela ascensão daquilo que a gente chama do populismo de direita, né? Muito bem representado pelo governo Donald Trump, seja pelo problema da erosão das instituições democráticas, né? E a pandemia vai incidir sobre essas três questões, né? Apesar de ter sua origem na China, acaba que a China tem uma capacidade maior do que os países do Ocidente de controlar a pandemia, né? Especialmente utilizando intensivamente estruturas de vigilância e de controle da sociabilidade. Por outro lado, né, a pandemia, no que diz respeito ao Ocidente ou às liberais democracias, ela acaba se inserindo no campo de uma disputa política de versões, né, que reforça um elemento anticientífico que já estaria ali presente desde, pelo menos, o início da década passada, e isso coloca uma série, vamos dizer, de disputas, né? Isolamento social versus não isolamento social, capacidade do Estado de determinar políticas públicas e em qual medida que ele pode estabelecer um conjunto de restrições em relação à vida dos cidadãos, né? Restrições essas que, em uma certa medida, colocam o problema da vigilância, né? E sua relação com uma certa estrutura de direitos. A pandemia colocou tudo isso em questão, né? Então, de um lado, ela afeta um pouco, né, essa estrutura liberal-democrática que é hegemônica no Ocidente, mas é interessante que ela afeta ainda mais, vamos dizer, o populismo de direita, né, o trumpismo, mas também a gente pode dizer o bolsonarismo, né? São particularmente vulneráveis à pandemia pela maneira como, ao colocar o controle da pandemia no campo de um conjunto de disputas e de polarizações políticas, eles acabam se comprometendo a sua própria
visão de política. Uhum. Eu acompanhei algumas falas do senhor do ano passado, em que o senhor falava um pouco sobre a queda da tese de que democracias não poderiam retroceder, digamos assim, né, que os avanços civilizatórios conquistados a partir do estabelecimento de democracias sólidas no Ocidente seria um caminho sem volta. Né? E agora o senhor fala, né, de um baque, digamos assim, sentido por esse populismo de direita. O senhor acha que a pandemia, de alguma forma, contribui para que a gente valorize ou faça um debate sobre a necessidade de valorizar e de fortalecer as democracias ao redor do mundo? Sem dúvida nenhuma, a pandemia, né, só retomando a tese, a pandemia, ela acentua um problema de uma tese que foi muito influente na ciência política internacional, especialmente na ciência política norte-americana, que a gente chama da tese huntingtoniana, que é a ideia de que democracias consolidadas, né, muito bem consolidadas, das chamadas primeira ou segunda ondas de democratização, né, do início do século XX, né, que essas democracias não correriam mais riscos. Né? E o populismo de direita questiona essa tese porque, na verdade, ele coloca o problema da erosão democrática globalmente. Né? Então, né, existiu e continua existindo erosão democrática nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Na França, a desconfiança em relação às democracias, aos sistemas de representação, são altos em todos esses lugares, e ainda mais altos nas novas democracias, como no Brasil, ou na Hungria, que talvez seja um país que tenha até mesmo deixado de ser democrático no ano passado, quando, no meio da pandemia, o primeiro-ministro Orbán concentrou, com autorização do parlamento, poderes, vamos dizer, que a gente costuma atribuir a líderes autoritários. Né? Então, tudo isso, na verdade, a pandemia acentuou, né? E a pandemia acentuou também essa disputa, né? Vamos dizer, entre, uma tradição forte de direitos e uma tradição forte de políticas públicas, né? Essas duas coisas podem vir juntas ou podem vir separadas, né? A tradição de direitos, que é forte no mundo anglo-saxão, mas que também é forte na Europa, né? Pelo menos desde a Revolução Francesa, ela é uma tradição que tenta conciliar, né, a autorização ao governo para o exercício, né, da soberania com uma forte estrutura de direitos. Né? E aí surgiu uma discussão, envolveu muitos dos principais filósofos ou cientistas políticos também contemporâneos, que é isso, né? A pandemia coloca o problema do controle dela, e, portanto, da defesa da vida, que deve ser o primeiro dos direitos, em oposição a um conjunto de liberdades que, a princípio, não são questionadas na ordem política liberal, né? Como, por exemplo, o direito de ir e vir, né? O direito de se movimentar, de se reunir. Tudo isso foi, em alguma medida, limitado pelos países que estavam no processo de controle da pandemia, entendendo que essa era uma limitação provisória que não afetaria a tradição de direitos, né? Mas, evidentemente, que essa é uma questão, né? Evidentemente que essa é uma questão, e é uma questão pouco resolvida. Aqui no Brasil, por exemplo, sem dúvida nenhuma, de um lado, a gente viu, vamos dizer, o presidente Bolsonaro supostamente defendendo essa tradição, né, de livre movimentação, pelo menos dele, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu a maior parte dos governadores, do Supremo Tribunal Federal e mesmo do Congresso Nacional defendendo a posição de que o controle da pandemia e a defesa da vida se colocavam, vamos dizer, acima, né, e justificavam, pelo menos, uma suspensão provisória de alguns desses direitos.
E nesse cenário, a gente já, diante aí de praticamente um ano e meio de pandemia no mundo, queria saber do senhor quais são, na sua opinião, algumas das principais, talvez três principais tendências ou cenários que o senhor enxerga que possam vir a se desdobrar, no futuro, dentro, claro, dessa temática político-institucional, ou seja, sistemas político-partidários, modelos de representação popular em crise, manipulação da informação para fins eleitorais, que a gente vive agora particularmente uma realidade aqui diante de nós aqui no Brasil. Enfim, diante desse cenário, como o senhor enxerga o que pode vir a ser no horizonte pós-pandemia imediato, também pensando aí em 30, 50 anos? Sei que vou pedir para o senhor fazer um exercício de futurologia aí, mas acho que é interessante para o debate saber como o senhor enxerga o futuro a partir do que a gente tem vivido agora. Não, eu acho que a gente vai enfrentar diversas questões, né? A primeira delas é, sob o ponto de vista da discussão ciência, anticiência, verdade, eu acho que a pandemia, ou a saída da pandemia vai implicar, ou está já implicando, num fortalecimento muito importante da ideia de ciência, né? Ou seja, ciência vamos dizer, uma instituição vencedora no pós-pandemia, né? Ela produziu uma vacina, ou um conjunto de vacinas, né? Muito rápido, né? No começo da pandemia se falava em 1 ano e meio, 2, para ter talvez uma primeira vacina de eficácia pequena, né? Hoje a gente tem mais de 4 bilhões de doses da vacina aplicadas em quase todo o mundo, e se ainda a gente vê alguns setores resistindo à vacina, a gente vê que esses setores são mais vulneráveis ao coronavírus, né? Então, assim, a ciência sai fortalecida, né, dentro de um processo no qual ela estava fortemente sob ataque dentro de uma ideia de relativização, né, das concepções do mundo, ou até mesmo de uma ascensão de uma concepção semi-religiosa, né, como a gente viu aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, em outros lugares, né? Segunda questão, ela é muito mais complicada, né? E eu acho que a gente vai viver uma disputa muito forte entre o modelo chinês e o modelo, vamos dizer, liberal-democrático do Ocidente, aí nas próximas décadas, né? Capacidade da China de controlar a pandemia, capacidade da China de voltar a crescer fortemente, crescer economicamente muito fortemente, ainda no ano passado. Tudo isso vai colocar, vamos dizer, em questão o modelo ocidental e a viabilidade dele dentro dessa nova ordem global que está surgindo, que a gente não sabe aí os seus contornos claros, mas a gente vê, né, certamente um processo de decadência relativa dos Estados Unidos e da hegemonia dele, né? Estamos assistindo isso esses dias em diversos lugares. No Afeganistão, onde os Estados Unidos está sofrendo uma derrota militar importante, né? Mas também na tese da vacina privada, né, com a China, na verdade, sendo capaz de produzir uma vacina de baixo custo e, ao mesmo tempo, avançar nessa direção e ter hegemonia e doar vacinas para outros países do mundo, né? Então, aí também a gente vê um problema de hegemonia dos Estados Unidos. Então, eu acho que a pandemia acentua essa disputa de hegemonia, né? E, em terceiro lugar, o problema da democracia, né? Ou seja, a democracia funcionou relativamente bem no controle da pandemia, talvez no caso de alguns países da Europa, né, que realmente conseguiram coordenar a sua resposta quando não existia ainda a vacina, coordenar a vacinação muito mais rapidamente, né? Ainda assim, nós temos o problema do modelo de representação, da tentativa, da importância de ampliar esse modelo de representação e tornar os governos, vamos dizer,
mais democráticos, mais inclusivos, ter políticas públicas para o conjunto da população. Acho que a Europa mostra, talvez, um possível modelo nessa direção, mas ainda é muito cedo. Por outro lado, é interessante, o governo Biden caminha na direção de uma proposta, vamos dizer, pós-neoliberalismo. Isso aí é muito importante, né, com a ideia do Green New Deal, de investimentos ecológicos, de um conjunto de questões que podem, talvez, apontar para um modelo econômico diferente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, temos que apontar que o Brasil sai muito mal em todas essas figuras, né? Ele sai mal porque ele é um caso de populismo de direita, sem conseguir controlar a pandemia, sem conseguir organizar o processo de vacinação rapidamente. Tivemos o recordes de queimada da Amazônia ainda no ano passado, que, na verdade, coloca o país numa situação completamente vulnerável nessa ordem política internacional, né? Então, em todos os possíveis modelos que a gente pode enxergar como modelos pós-pandemia, o Brasil sai mal na figura, seja no modelo chinês, onde o presidente faz questão de tensionar com esse modelo, seja com o modelo liberal-democrático, o presidente tensiona também, né? Então, na verdade, o Brasil precisa urgentemente reordenar o seu modelo político para se adaptar a essas novas disputas que estão aí vindo no mundo pós-pandemia. Pegando esse gancho, então, o senhor está falando do nosso presidente Jair Bolsonaro, um livro recente do senhor, Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política, está colocada lá uma pergunta sobre se o bolsonarismo é um movimento político de base social ou uma forma de governo. Eu queria saber do senhor qual a opinião a esse respeito e ainda como a gente como sociedade pode fazer para reorganizar o sistema institucional brasileiro tão atacado, né, tão prejudicado nesse período recente em que um governo mistura aí coisas como interesses religiosos, militares, do mercado financeiro, do agronegócio predatório, interesses conservadores, obscurantistas, enfim, como a gente reorganiza aqui no Brasil as coisas para não perder justamente o passo nessa conformação de forças que o senhor desenhava para a gente em âmbito global? Não, acho que primeiro isso, né? O bolsonarismo ele é muito mais um movimento que uma forma de governo e ele acentuou o seu lado movimentalista ao longo da pandemia, né? Ou seja, o primeiro momento da pandemia, onde de um lado a gente via o Jair Bolsonaro fazendo visitas sem máscara em cidades do federal, ele era um momento de disputa, porque de um lado você via isso, o Bolsonaro fazendo, do outro lado a gente via o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta fazendo reuniões diárias para discutir a pandemia e tentando, via Ministério da Saúde, organizar o SUS para responder. Então, na verdade, a gente pode dizer que a gente começou a pandemia com isso, né? O bolsonarismo como movimento, né? Representado aí pelo presidente, mas também o bolsonarismo como forma de governo, representado pelo ministro e a tentativa do Ministério da Saúde de dar uma resposta, vamos dizer, técnica, sanitária à pandemia, né? A partir da demissão do Luiz Henrique Mandetta, a resposta do governo à pandemia é só movimentalista, né? Pelo menos até o final do ano passado é disso que se trata, né? O Bolsonaro atacando o isolamento social, atacando os governadores, atacando o STF, né? Sem, na verdade, ser capaz de produzir uma resposta à pandemia, a não ser que a gente considere a indicação de remédio sem nenhuma eficácia uma política de enfrentamento à pandemia, né?
Quando chega o fim do ano, a gente muda a disputa, né? E aí nós passamos a ter novamente uma disputa de organização das políticas públicas em torno da questão da vacinação, né? E onde aí o governo do estado de São Paulo, através do governador e também do Instituto Butantan, ele adquire, vamos dizer, é ali que passa a estar o centro da governabilidade ou de uma resposta à pandemia baseada numa política pública consistente, né? Mais uma vez atacada pelo presidente, isso, na verdade, atrasou fortemente o início da vacinação no Brasil, que infelizmente coincidiu com essa terceira onda da Covid, e o país pagou um preço muito alto por isso, né? 190 dias com mais de 1.000 mortos, né? Não é pouca coisa. Então, eu diria o seguinte, que, no entanto, o que vai acontecer ao longo desse ano é que o bolsonarismo, ele ao mesmo tempo perde força com o movimento e acaba tendo que se adaptar, pelo menos em termos relativos, à ideia de governo, na medida em que o processo de vacinação vira a resposta principal, ou talvez a única resposta do Brasil à pandemia, né? Então, eu acho que esse é o momento que nós estamos, né? O presidente, ele já não tem o controle das ruas, ele faz essas motociatas para, na verdade, ter presença nas ruas, mas ele não tem o controle das grandes manifestações, que, na verdade, são contra ele. O presidente perdeu apoios na opinião pública, né? E seus níveis de aprovação são os menores, né, desde a posse, né? Então, tudo isso coloca a questão de qual que vai ser, vamos dizer, a estratégia do presidente, de sobrevivência do presidente para o ano que vem, que parece ser uma estratégia, mais uma vez, muito mais movimentalista do que eleitoral, né? Daí, o fato de ele estar atacando tão fortemente o TSE e o Tribunal Superior Eleitoral e o processo de votação eletrônica, né? Diante disso, como o Brasil, como sociedade, se reestrutura? Porque acho que é inegável que a nossa democracia, as instituições aqui, elas de alguma forma foram abaladas, né, por esse governo, ou não? Não, sim, eu acho, na verdade, o Brasil vive um momento de disrupção institucional. Algumas instituições funcionam no seu padrão mais ou menos normal, outras nem tanto, como a gente vê pela própria reforma política feita pela Câmara dos Deputados essa semana, onde propostas muito díspares acabaram sendo aprovadas em contextos muito diferentes, né, o que mostra que mesmo a hegemonia do bolsonarismo sobre o Centrão, a hegemonia do presidente da Câmara sobre o Centrão, tem se fragilizado, né? Por outro lado, nós temos um enfraquecimento da sociabilidade, da capacidade do país de enfrentar conjuntamente os seus desafios, né? Isso é muito importante de pensar, né? O bolsonarismo, na verdade, ele leva uma deterioração, não só uma erosão da democracia, mas uma deterioração da sociabilidade, né? O Brasil precisa tentar superar muito rapidamente, né? Então, falta ao país projeto político, falta para o país um funcionamento institucional mais convergente para ele sair dessa crise, né? A gente vê a economia afetada por isso, então, todas as previsões de crescimento econômico do início do ano já foram revistas, as previsões para o ano que vem também estão sendo revistas, né? O investimento internacional não vem, o país é criticado nos fóruns internacionais. Então, nós temos um círculo vicioso muito ruim que nós precisamos superar, e que envolve todos esses três elementos: sociabilidade, instituições e relação com o mundo exterior, né?
a derrota do projeto do presidente Jair Bolsonaro, que hoje parece estar à mão, né, seja do ponto de vista eleitoral, seja do ponto de vista institucional, ela pode ser o ponto de partida para a recriação de um circuito, vamos dizer, mais virtuoso, né? Mas nesse momento, né, ele precisa ser derrotado para que esse circuito seja restituído. E rapidamente, então, para encerrar, professor, pensando nesse cenário, né, onde a gente ultrapasse esta etapa atual do processo político, né, que reformas ou que mudanças no aspecto político-partidário, o senhor acredita que deveriam ser desenhadas ou redesenhadas para mitigar, reverter problemas que estão em curso hoje no país e aqueles que podem vir a se apresentar no horizonte próximo, no horizonte pós-pandêmico? Eu acho que nós precisamos, primeiro, reconstruir a credibilidade no sistema político, tentando, na verdade, tentar eleger parlamentares que entendam essa necessidade de defender mais do que os seus interesses pessoais e privados, né? Isso é fundamental para a gente conseguir entrar nesse ciclo que parece estar se anunciando da economia verde, né? E que é interessante que se coloca tanto na China quanto nos Estados Unidos, né? Então, nós precisamos entrar nesse ciclo e o Brasil o Brasil tem uma posição regressiva em relação ao ciclo anterior, né? Ainda continua achando que a má floresta é política de desenvolvimento. Nós precisamos, na verdade, reconstituir estruturas de políticas públicas. Apesar da importância da ciência, na saída da pandemia, o Brasil vive um apagão científico, né? O currículo Lattes e as estruturas do CNPq todas fora do ar há diversas semanas, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal superior, a CAPES, completamente desorganizada para avaliação da pós-graduação, o ministro da Educação que acha que a expansão do ensino superior não é desejável, do acesso ao ensino superior não é desejável. Então, nós temos aí desafios de monta, né? Em áreas que, infelizmente, o país já era fraco, entendeu? O nosso país não era muito forte em educação superior, ciência e tecnologia. Ele estava tentando constituir uma nova trajetória nesse campo, né? O país não conseguiu também ainda caminhar para uma proposta de se inserir numa economia verde sustentável, né? Então, todas essas questões, na verdade, precisam ser resolvidas, né? Além do problema que nós enfrentamos aí, historicamente, desde o pós-guerra, que é o problema dos militares na política, e que voltou com muita força na década passada, e nós continuamos enfrentamos ele essa semana com esse desfile militar patético da Marinha, né, na esplanada dos ministérios. Então, todas essas são questões que o país precisa ter sistema político, consenso político, instituições funcionando e sociabilidade, não se enfrentando todo o tempo, mas entendendo que o país precisa de um projeto comum, que esse projeto comum ele não depende só do sistema político, mas depende também da sociedade, né? É esse o caminho, né, que nós precisamos trilhar, que é um caminho longo e difícil. Leonardo Avritzer, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG. Mais uma vez quero agradecer ao senhor por aceitar o convite para esse bate-papo aqui na AFPE sobre o mundo pós-pandemia. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigado.